Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Agro, podcast do Senar Rio Grande do Sul. Eu sou Henrique Padilha e hoje temos a imensa satisfação de receber aqui no estúdio Gabriela Gatto. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Henrique. Um olá a todos que estão nos prestigiando. Tá bom. Obrigado por vir até aqui, sair lá de Pedro Osório para essa conversa, esse bate-papo e falar um pouco sobre CNA Jovem, o teu projeto. Eu vou começar te apresentando e aí tu pode complementar, né, com outras informações. Gabriela Gatto, administradora, produtora rural e destaque nacional da 6ª edição CNA Jovem 2025. Tá bem. E então, Gabriela, obrigado mais uma vez por estar aqui, vamos conversar. Para a gente iniciar essa conversa, conta um pouco da tua história, como é que tu começou no agro, a tua trajetória e que te levou até chegar no CNA Jovem. Então, Henrique, a minha família toda é de agricultores, né? Os meus avós maternos, os meus avós paternos eram agricultores e meu pai é agricultor. Quando foi para entrar na faculdade, então estava naquela indecisão de que curso fazer, para que lado ir. Gostava muito de agronomia, mas sentia que não era bem o caminho que eu queria seguir. E aí fui para o lado da gestão, pensando, né, nesse olhar para a propriedade rural. E quando eu estava concluindo, então, meu pai me fez uma proposta para estar com ele na gestão da propriedade, assumir aos poucos, né, a gente fazer esse processo sucessório. E em 2022, então, eu iniciei com uma safra muito boa de grãos na região sul do estado, em Pedro Osório. Depois nos encontramos com algumas intempéries climáticas, né? E mesmo assim eu acredito que mar calmo não faz bom marinheiro. Estamos firmes nessa missão, gosto muito do que faço. E 2 anos atrás, então, resolvemos produzir cebola, uma cultura muito diferente para a nossa família, para a situação que nós tínhamos, né, de produtores de grãos. E aí, eu e meu marido, então, resolvemos ir para o lado da cebolicultura para tentar diversificar a área, fazer uma coisa diferente também, né, sair um pouco do padrão. E nos deparamos com a produção de cebolas no sul do estado, numa região também não tão própria, digamos, não tinha outros produtores. E aí sim nasceu não digo que nasceu ali, mas ali sim fortaleceu ainda mais esse vínculo e o amor pelo que eu faço hoje. Que legal, muito bacana. E a propriedade sempre foi ali em Pedro Osório? Não, nós éramos da região norte do estado, de Ibirapuitã, e há 13 anos atrás meus pais e meus tios foram para a região sul do estado, onde estamos hoje. Legal, bacana. E, bom, todo esse teu vínculo, né, produtora rural envolvida aí com cebola e grãos, como é que foi chegar até o CNA Jovem? Conta pra gente um pouquinho. Eu não conhecia, não tinha assim um vínculo tão grande com comissão jovem, com sindicato e tudo mais. Então eu encontrei o CNA Jovem através das redes sociais e aí acompanhando no primeiro ano, acho que 4 anos atrás agora, quando teve uma edição, não podia participar ainda por causa da faixa etária, da idade. E aí fiquei acompanhando para que quando tivesse uma nova oportunidade eu pudesse me inscrever. Então, quando lançou, já recebi a notificação no Instagram e foi por ali que eu encontrei. Mas assim, sem saber tudo o que era e tudo o que poderia significar, né? A gente acha que o CNA Jovem é uma formação, é um curso, é uma coisa online, e aí quando a gente vai entrando e cada vez gostando mais e se dedicando mais, a gente vai conhecendo e vendo a realidade, né? Que o programa é muito mais grandioso do que a gente acha que pode ser. Que legal, legal. Postes de peito aberto, sem saber muito bem, e normalmente eu acho que é como acontece com os outros participantes, assim, o pessoal não entende muito
depois de vivenciar aquilo, né? E E- depois que vivencia, nossa, né? Aí E- percebe o quão grande é, né? Isso aí. Inclusive, quando foi ali no processo de entrada e as primeiras partes online, eu estava acabando a minha pós e aí estava organizando o casamento. Então, no início foi nem sabia muito bem onde estava, o que estava fazendo. E quando a gente começou de fato a ter os encontros online com os colegas do estado, e a gente já começa a ver que, opa, dentro do estado são tantos jovens, né? Com ideias e com vontade de fazer acontecer, eu acho que uma energia que vai contagiando um ao outro e que dando esse empurrão para a gente querer fazer sempre melhor e algo a mais. E não digo melhor por ser melhor, mas digo melhor para fazer algo melhor para o nosso agro, né? Uhum, com certeza. E da parte pessoal, assim, de visão, de liderança, o que que mudou para ti depois do CNA Jovem? O que que tu acha, assim? Essa vontade mesmo de fazer algo diferente e de entender que nós temos a nossa parte nesse mundo. Não é o outro, não esperar o outro fazer algo diferente. A gente quer mudança, todo mundo tem algo que acha que tá ruim e que precisa melhorar. E a gente se acomoda pensando que alguém vai fazer, alguém vai resolver, de alguma forma vai acontecer. Uhum. E assim, quando a gente não para pensar o nosso papel e como nós também podemos fazer essa diferença que a gente espera acontecer de fato, né? Uhum, perfeito. E durante o programa também são desenvolvidas ferramentas, né, para despertar isso e desenvolver todos esses aspectos de liderança, né? E tu falou, as iniciativas sempre partem de alguém, né? Se a gente não começar arrumando a nossa cama, que nem diz, né, livros, né, fazendo as pequenas mudanças na nossa comunidade, ampliando para o município, para o estado, a nível nacional, aí que começa a fazer sentido tudo isso, né? Isso aí, acho que isso foi o principal, assim, que me deu essa virada de chave na participação no programa. Uhum, que legal, legal. Fazer esse despertar para o protagonismo, né? Muito bom. E, e conta pra gente como é que surgiu essa ideia do Agro que Ensina. Esse projeto aí tão bonito, né? Trabalho com crianças, de valorização das cadeias produtivas, valorização dos alimentos, né? E essa comunicação também tão importante do campo com a cidade. Conta pra gente como é que foi o despertar disso, quando surgiu. Então, vindo da produção de cebola, e a gente teve um problema muito grande, que naquele ano, em setembro, que teve alguns municípios do nosso estado que sofreram com enchentes. Lá em Pedro Osório, no Cerrito, choveu em torno de 400 milímetros em um pequeno período de tempo. Então, para uma produção que para nós era nova, um manejo totalmente diferenciado e manual, e chover tudo isso, era, olha, foi muito difícil. Então, a nossa cebola ficou muito miúda. E aí, o que acontece na cebola e em outros alimentos? Elas são determinadas à venda pelo seu padrão. Então, nós tínhamos muita caixa 1 na nossa cebola, que é aquela cebola de conserva, né, a bem pequenininha. Uhum. Nós tínhamos a caixa 2, que são caixas que são descartadas. O pessoal não compra tantos atravessadores, ou, enfim, não consomem tanto. E a caixa 3, que é a melhor que o pessoal consome, que teria venda, nós não tínhamos tanta produção. E aí nós tínhamos uma lavoura que para colher 100% manual, nós tínhamos um produto que nós sabíamos que era bom para consumo, que poderia ser vendido, mas nós não conseguíamos venda. E aí mesmo fazendo a separação dentro da propriedade, tentando entregar direto para o mercado, tentando vender direto para o consumidor, para evitar grandes centros ou grandes compradores que acabam tendo ainda mais essa padronização, nós perdemos muito produto. E a gente fala de perda de produto em um ano que foi de chuva e que teve investimento do mesmo jeito e que afetou totalmente a nossa renda, né? Diretamente do que a gente esperava. Já tinha sido afetado pela falta de produtividade e se agravou ainda mais com essa renda perdida. Então, ao entrar no programa e ser questionado
quais os problemas do agro hoje? Poderia ter uma lista de todos os problemas que a gente encontra, de logística, de tudo, né, que a gente enfrenta. E aí eu me deparei muito assim, vou falar sobre sucessão ou vou falar sobre essa valorização dos alimentos? E aí, durante o programa, a gente é instigado a levantar o problema, mas conversar com o produtor para entender qual o problema dele. Uhum. E aí, ao conversar com alguns produtores e questioná-los do que estava acontecendo na propriedade deles também, né? Eles me colocaram essa questão de, a gente tem o produto, mas o pessoal acaba não comprando, eu acabo perdendo, quando eu tenho, o pessoal não quer comprar, quando eu não tenho, o pessoal quer essa sazonalidade, o não entender o que o produtor está passando, o achar que o produto está muito caro, como se fosse uma dissociação da realidade do agricultor, né? E aí, o que a gente pode fazer com isso? Tendo um problema. Aí eu fiquei, assim, muitos dias pensando como ia fazer, e aí a gente veio nos encontros presenciais aqui também, e a gente é instigado ainda mais a encontrar soluções para isso, né? Então, me surgiu essa ideia de educar quem está por crescer e quem está por consumir ainda. Porque eu achei que se eu fosse falar com um adulto de 30 anos e dizer para ele, olha, de agora em diante, tu vai olhar cebola grande e tu vai olhar pequena e tu vai comprar pequena. Eu achei que isso era praticamente impossível, tentar mudar algo que já está acostumado. Nós somos, desde sempre, o nosso olhar é padronizado, né? Nós somos incentivados a comprar a cebola maior, a cenoura reta, a beterraba bem certinha, né? E assim por diante. Então, ao trabalhar com as crianças, a ideia era essa, que elas cresçam sabendo que ela pode sim comprar aquele alimento caixa 3, por exemplo, a cebola caixa 3, sim, o pêssego perfeito, grande, mas que no momento de uma safra assim ruim, que o produto vai chegar ruim, ela também saiba que ela pode consumir. Sim. E aí, nesse caso, não estamos falando de alimentos podres, não estamos falando de alimentos manchados, com podridão ou qualquer coisa. É, de fato, aquele alimento que ficou torto, que ficou feio. É, isso aí, que ficou feio. Então, trouxe essa aproximação. E trouxe, de certa forma, um ânimo para o agricultor ao se sentir valorizado, ao entrar em contato com aquelas crianças, porque a criança tem uma pureza. Ela traz uma esperança pra gente, ela traz um impulso, né? Então, quando tu tem esse contato com as crianças, e as crianças que nós trabalhamos, então, foram de 7 a 9 anos de idade, nessa faixa etária de 3ª, 4ª série, elas estão descobrindo ainda. E por mais que lá em Pedro Osório seja uma cidade pequena e que no Cerrito, que são cidades próximas onde iniciou, né, sejam cidades pequenas e que a gente ache que todas as crianças tenham algum contato com agricultores, elas não têm também. Mesmo sendo do interior. Mesmo sendo um município pequeno. Então, muitas crianças, ao visitarem as propriedades, né, elas ficavam encantadas com o que elas estavam vendo. E aí, falando já um pouco sobre o formato que foi, né, o Agro que Ensina, então a ideia era essa, fazer uma apresentação inicial do assunto para as crianças, né, sempre com um vínculo e uma parceria muito forte entre sindicato rural, prefeitura, e aí através da prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, para que eles pudessem nos fornecer o transporte para levar as crianças para o interior, para que pudesse, de certa forma, não ter um custo tão elevado da iniciativa acontecer, né? Então, as crianças eram introduzidas ao assunto em sala de aula, e aí eu mostrava para elas, mostrava vídeo, mostrava foto, e aí elas ficavam ansiosas, porque daí dizia que elas iam ver a propriedade, que ia ter ovelhinha, que ia ter galinha, pato, toda essa imaginação. E quando elas chegavam na propriedade,
o agricultor falava, sem combinar, eu deixei muito livre, assim, para que o agricultor mostrasse, falasse o que quisesse. E o agricultor mostrava aquilo lá. O agricultor mostrava o limão que estava feio por causa de alguma coisa, mas que dava para consumir. O agricultor deixou elas plantarem as hortaliças, terem esse contato. E tudo isso vai fixando mais o assunto para as crianças. Sim. E aí depois, quando elas retornavam para a sala de aula, então tinha um material preparado com história em quadrinhos, com cartilhas para elas desenharem atrás. E as professoras também tinham mais um material de apoio para seguirem o trabalho em sala de aula, né? E aí sim, a gente tem uma fixação do conteúdo e que essas crianças pudessem levar aquela cartilha que elas desenharam para os pais, que elas levassem para suas casas e que os pais também soubessem o que estava acontecendo. Então, naquela cartilha tinha receita para os pais, tinha uma explicação do que estava acontecendo na escola e do que era a ideia do projeto, né, dessa iniciativa acontecer. Então, foram vários passos com as crianças e a gente finalizava com um dia de feira na saída da escola, para que os agricultores também tivessem a oportunidade de já vender ali os seus produtos, de ampliar aquele contato e relação entre pais e agricultores e crianças e vínculo escolar. Então, o Agro que Ensina nasceu nesse formato. Depois, com o andamento do programa e do CNA Jovem, passando então para a etapa nacional, a gente expandiu para adolescentes também. Então, com um material um pouco diversificado, com apresentações de slides, algo um pouco mais chamativo para a idade, né? Esses adolescentes também terem esse contato e eles entenderem da mesma forma. A ideia é que daqui 5 anos, essas crianças que participaram dessa primeira etapa, daqui 5 anos, elas sejam reforçadas do assunto, para que ao sair então de fato do ensino médio, elas lembrem daquilo e aí sim façam as suas escolhas de compras da melhor maneira, né? Ah, que legal, que belo projeto, né? Um baita projeto, trabalhando na base. Acho que é tão importante isso, né, da criação de ressignificar conceitos, né? Acho que é mais efetivo, né? Tô de acordo contigo, do que é mais efetivo do que trabalhar com adultos, porque está trabalhando na base, na formação desses jovens, e da importância, tu comentastes, né, de fazer essas crianças de 7 a 9 de visitarem a propriedade, ter o contato com os alimentos, né, com a produção de alimentos, mexer na terra, até para aproximar o campo da cidade, para saber que, mesmo falando do interior, as crianças ainda têm a dúvida, sempre se fala nesse comentário que o leite não vem na caixinha, né? E criança é tão natural para eles, eles adoram a natureza, né? Natureza e o agro, e esse contato, né? Muito, muito bom, muito legal isso. E também tu reforçaste isso também de desmistificar esse conceito dos formatos, né? Que não é porque vai comer essa cebola com formato ou menor, diferente, que vai fazer mal, né? Pelo contrário, né? Ele está agregando, está valorizando ainda e ajudando na renda desses produtores para que permaneçam nas suas propriedades, né? Que não sofram tanto com as intempéries, e aqui no Rio Grande do Sul também, o clima anárquico, porque hora é seca, hora é muita chuva, é frio, é calor. Exatamente, e o agricultor ele já tem esse produto, não é algo que está sendo inventado ou criado agora, né? Não é nada disso, é aproveitar, né? E aí a gente fala de vários pilares, eu vejo assim, a questão da segurança alimentar, essa questão da valorização como profissional também, né, do agricultor, se sentir valorizado, sentir que a sua profissão é importante, que as pessoas reconhecem isso, ter essa aproximação da cidade com o campo, de ter mais visitas, de ter uma relação, porque a gente vê hoje muitos mitos em cima disso, muitas guerras invisíveis que acontecem, muitas batalhas entre o que é certo e o que é errado, que o campo está fazendo isso e que a cidade não está fazendo isso, então a gente fica nisso, tentar trazer de alguma forma essa aproximação
E pensando sempre, então, nesse aumento de renda para os produtores, que por mais que não aconteçam agora, possam acontecer com o passar dos anos, né? Uhum, sem dúvida. Essa aproximação é bem importante, né? Isso tu falou desses climas, né, entre cidade e campo, na verdade é tudo uma coisa só, um depende do outro, né? E, e por curiosidade, quando tu fez essas visitas, né, com as crianças, as escolas a campo, tinham muitas perguntas deles em relação a ou curiosidades que te chamaram a atenção, assim, isso de saber o leite vem da caixinha, ou, né, o que tem, assim, de história legal com essas experiências que tu viveu? Né, nós tínhamos muitos relatos, as crianças muito curiosas, fazendo várias perguntas para os agricultores para entender, assim, o mínimo. Tínhamos muitos professores também que não sabiam que aquilo era daquele jeito, naquele formato. A questão da mandioca, né? Nós mostramos uma lavoura de mandioca e aí as crianças... E de onde vem o sagu? E aí as crianças não sabiam de onde vinha o sagu e alguns professores não sabiam de onde vem o sagu, né? Uhum. Então, de poder mostrar que, de fato, o sagu não saiu do mercado ou não tem uma frutinha, né, que é diferente. Então, foram vários relatos das crianças curiosas por aprender, né? Que legal, bacana. Muito bem. E, bom, tu já comentaste sobre o porquê de trabalhar com as crianças, né? Embora tenha também um projeto voltado a adolescentes, que eu acho que é bem importante para reforçar, né? Toda essa parte de formação de novos adultos também com esses conceitos redefinidos, né? E o que tu acha que foi o maior desafio, assim, para colocar o projeto na prática? O tempo. O tempo de colocar em prática dentro daquele período do CNJ. Isso aí. Eu acho que foi um fator, assim, nós tínhamos... Pelo menos eu gosto de começar algo e terminar. Uhum. Eu gosto desse conceito de conseguir cumprir o que me coloquei, né? Uhum. Então, nós tínhamos pouco tempo entre um encontro e outro. E nem tudo depende só de nós, porque, como eu falei antes, é um elo. Então, eu dependia de mim, do meu tempo, mas eu dependia também do tempo da escola, de conciliar os horários. E aí eu me recordo que era em setembro, antes de setembro, que estava começando a acontecer, e estávamos entrando na Semana da Pátria, então eu tinha que fazer acontecer antes da Semana da Pátria, do dia 20. Aí tinha conciliação com a prefeitura, questão de transporte. Então, o tempo é um fator que hoje a gente pisca, o dia já passou e tudo passa muito rápido, né? Então, essa conciliação foi bem importante, acho que a maior dificuldade, assim. Porque, em relação a apoios, graças a Deus eu tive as portas abertas, assim. Inicialmente começou em Pedro Osório e em Cerrito, e as duas prefeituras, quando eu entrei em contato, as duas receberam super bem, com incentivo total à agricultura, a essa valorização, entenderam o problema, conheciam, reconheceram essa importância de trabalhar com as crianças, né? Então, graças a Deus, em relação a parceiros, apoiadores, isso tudo ocorreu da melhor maneira, né? Mas é questão de tempo hábil para, de fato, fazer acontecer, Sim, né? conciliar a agenda de todo mundo, de todas essas instituições Isso aí. parceiras, né? Isso certamente é desafiador mesmo, né? Isso aí. E eu soube também que não ficou restrito só ali na região, né, de Pedro Osório. Tu também já conseguiu expandir ainda o projeto para outras regiões? Isso. Ainda durante o programa, né, o CNA Jovem, eu fiz um teste para acontecer em feiras. Então, com uma parceria muito legal com as meninas de Olho no Material Escolar, Ah, bacana. principalmente lá de Pelotas, elas me oportunizaram esse momento para incluir um espaço para falar com as crianças durante a Expofeira de Pelotas. Então, testando um formato diferente, né, para esse programa que até então era só essas visitas, né, que
dependiam de alguns dias para acontecerem, então em um formato diferente, onde os agricultores mandaram seus produtos para as crianças conhecerem e verem essas diferenças na cidade, a gente conseguiu fazer adaptações para as professoras também trabalharem com essas crianças. E depois também tivemos alguns testes acontecendo em Santa Catarina e no Goiás. Olha. E agora, mais recentemente, também no município de Santa Maria, que estamos expandindo para mais uma região, né? Que legal, que bacana. É um projeto que tem muito potencial aí a ser desenvolvido também a nível não só regional, estadual, mas também a nível nacional, né? Diria assim. Isso, e a ideia do Agro que Ensina é isso, levar essa mensagem para outros lugares. Então, eu deixei preparado um manual de replicação com uma conversa bem próxima para que quem quiser entrar em contato, que possa levar para o seu município sem muita burocracia, sem muito estresse, mas que a gente consiga levar essa mensagem de valorização dos alimentos imperfeitos e de valorização do agricultor, né, para mais lugares. Uhum. E tem algum contato que tu pode deixar assim para nossa audiência? Quero levar esse projeto para minha escola, aqui para meu município, enfim. Nós temos o Instagram, né, que é o Agro Ensina, e ali eu compartilho, tem um manual de replicação e também tenho o meu contato para se precisar entrar em contato, também fico à disposição. Que legal, muito bom. O pessoal vai gostar, espero que entre em contato para disseminar essa ideia aí, é muito importante, né, de aproximar o campo da cidade. Falando ainda sobre, voltando um pouco sobre liderança jovem, né, do CNA Jovem, toda essa tua experiência aí, tanto as etapas EAD, né, depois encontros presenciais estadual, depois fosse agraciada aí com o destaque nacional, né, com seletivas, o programa tem essa característica, e essa última edição foi tão intensa, eu diria assim, porque aconteceu tudo dentro de um ano, ou menos até, né, e foi bastante desafiador, né, pelo relato de vocês, os jovens também, pelos desafios, né, cumprindo tarefas, desenvolvendo o projeto paralelamente também em tempo tão curto. O que tu enxerga assim do futuro do agro, quando a gente fala de sustentabilidade, educação, o teu projeto vinculando, como que tu enxerga o nosso futuro do agro, a comunicação com o agro? Eu vejo que nós temos muitos jovens preparados e que estão em preparação, porque falando de programa do CNA Jovem, nós estávamos em quantos mil jovens participando, né? E que chegaram em Brasília, foram 61, 62, Isso. mas quantos outros que estão com a vontade de fazer acontecer, né? Então eu acho que isso é muito importante para que o nosso agro continue acontecendo. Nós sabemos que hoje, dentro das propriedades rurais, é sim uma faixa etária mais alta que está na gestão, que está tocando, e que nós temos sim muitas ideias que ainda são um pouco mais ultrapassadas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem muitas pessoas com vontade de querer fazer acontecer o novo. E falando em Rio Grande do Sul, nós sabemos que o clima é o nosso problema, né? E ao mesmo tempo não é o nosso problema. Nós temos que nos saber conciliar com isso e encontrar maneiras de continuar produzindo, de tendo essa segurança para continuar produzindo, porque o nosso estado é sim um grande produtor, que estamos passando nos últimos anos grandes problemas, mas que se Deus quiser, né, e se nós conseguirmos continuar sendo resilientes para ultrapassar esses problemas, vamos ter um futuro ainda mais sucesso. Com certeza, né? E projetos assim, né, como o teu, eles vêm para contribuir, né, a valorização e formas de mitigar também tudo isso, né?
e existem também outras tecnologias tão inovadoras quanto a tua, de adaptação também dos sistemas, né? Tornar os sistemas mais sustentáveis através da formação de solos melhores estruturados, né? Para aguentar aí intempéries de seca ou de excesso de água. E com certeza, né, lançando mão disso aí, a gente vai com certeza dar a volta por cima. Exatamente. E o que tu acha a respeito de como que o agro se comunica? Como eu volto a falar, né? Nós temos muitas pessoas preparadas para isso, mas ao mesmo tempo ainda precisamos encontrar talvez uma maneira mais amigável para falar, para comunicar o nosso agro. Eu vejo que hoje nós temos muitas pessoas batendo em cima e criando essa guerra de que a cidade precisa nos valorizar. Nós também precisamos da cidade, né? Nosso produto, né, é para a cidade, é para consumidores. Então, nós não podemos ter essa mensagem de guerra, de briga e tudo mais. Nós precisamos levar de uma forma amigável. E aí eu vejo que o Agro que Ensina, por exemplo, é um formato que, de forma amigável, as crianças crescem sabendo que precisam do agro, que o agro é assim, que o produtor acorda de manhã cedo, que o agricultor passa o dia inteiro debaixo de sol escaldante, mas que faz acontecer. Então, educando essas pessoas aos poucos a crescerem sabendo, a entenderem essa importância, eu vejo que é o nosso futuro da nossa comunicação com o agro e da nossa relação ainda mais próxima entre campo e cidade. Perfeito, muito bem. E quais as expectativas agora para daqui para adiante aí em breve, provavelmente teremos a missão nacional aí para também conhecer outras cadeias produtivas, né? Tão importante dessa nacionalização, diria, né? De replicar o teu projeto, né? E isso eu acho que é uma premissa do próprio CNA Jovem, né? De aplicar localmente, mas também de expandir, né? E tornar ele com escala. Qual é a tua expectativa aí para conhecer outras experiências em outros estados, outras realidades, né? O Brasil é gigante. Estou muito ansiosa. Durante os nossos encontros nacionais, a gente já teve uma certa aproximação com outras regiões, né? Então, por exemplo, visitamos no Goiás uma propriedade rural e lá foi entendido que o problema dos alimentos imperfeitos também estava lá. Era uma propriedade de citros, né? Então, a gente também consegue ver esse problema do Agro que Ensina fora do Rio Grande do Sul, né? Em todas as regiões. E agora, com a missão técnica, né? Com essa oportunidade de conhecer outras regiões, a minha expectativa é de reforçar que esse problema existe em outros lugares e de levar essa mensagem também de que trabalhando com as crianças e trabalhando com os adolescentes, a gente consegue fazer a nossa parte, né? Tornando, não digo só o Agro que Ensina, mas um protagonista também nessa aproximação e nesse entendimento para as próximas gerações. Tá certo, muito bem. A gente já está chegando ao fim da nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Uma mensagem rápida, final, assim, para os produtores, para educadores, para jovens, crianças, sobre valorização de alimentos e valorização, talvez, do agro. Eu vejo que nós precisamos aprender e todos os dias, todos nós precisamos entender que nós somos um elo, pensar como um elo. Então, quando a gente busca um apoio e uma estrutura com mais pessoas, e digo sistema, né, digo sindicatos rurais, Farsul, Senar, prefeituras, mas também com outros agricultores da nossa própria região, a gente encontra uma força para continuar. Porque hoje o que nós vemos nos agricultores é amor pelo que eles fazem. É resiliência, é persistência. Então, independente de qual tamanho seja o agricultor, de
qual segmento ele esteja, seja em grãos, seja na horticultura, na fruticultura, na pecuária, todos são resilientes e todos são fortes. Eu acho que quando a gente dá as mãos um para o outro e a gente entende que estamos passando sim por problemas, mas é para todos, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos capazes de ir além e capazes de nos apoiarmos para continuar resistindo e sobrevivendo, mas sobretudo vivendo também, né? Esse amor que é assim de trazer e alimentar, né, as pessoas, que eu acho que é o principal hoje da nossa área. Maravilha, muito bacana, isso aí. E também que perpetue aí, através da sucessão, esse amor ainda com as crianças, né? Com Todo esse projeto certeza. que tu traz. Com certeza. Muito bem. Gabriela, estamos chegando ao fim. Obrigado mais uma vez por vir até aqui. Obrigado pelo teu tempo, né? Conseguir colocar aí na tua agenda e te deslocar também da tua cidade até aqui para a gente fazer esse bate-papo. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar, né? De acompanhar essas trocas, essas ideias inovadoras, diferentes, visões diferentes. E também já fica aqui a divulgação do teu contato, né? O Agro que Ensina no Instagram, né? Para que outras pessoas também possam divulgar e difundir essa ideia. Tá bem, muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique, por essa oportunidade e também aproveito para agradecer ao Sistema Farsul, ao Senar, que nos oportunizou nesse último ano todo esse aprendizado, esse conhecimento, sempre nos recebendo tão bem aqui em Porto Alegre, nos dando amparo e assistência, né, nos encontros nacionais. Um agradecimento aos colegas que fizeram parte também dessa caminhada do CNA Jovem, que surgiram muitas ideias legais e que fortalecem o agro do nosso estado, mas também de todo o Brasil. É verdade, bem lembrado, né? Eu acho que a última edição, não só a última edição, né, todas elas, a gente consegue observar muito potencial nos jovens, né? Os jovens estão dedicados, engajados e tão vinculados de forma emocional com o que fazem, né? Sempre traz muito a questão da família, muito a questão da sua propriedade, e defende com unhas e dentes aquilo, né? A gente consegue ver o brilho no olho de todos os jovens que passam por aqui quando desenvolvem as suas iniciativas, porque também envolve quase como missão de vida, né? Então, por isso é um programa tão bonito, né? Tão bacana e tão intenso, como a gente vem acompanhando ao longo das edições. Tá bom, muito obrigado mais uma vez pelas tuas palavras aqui, a nossa conversa, tá bem? Muito bem, vamos ficando por aqui em mais um episódio do Talk Agro, o podcast do Senar Rio Grande do Sul. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Vamos ficando por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.